Olá, pessoal. Eu vou explicar para vocês como acessar a plataforma Moodle a partir do nosso site institucional. Então, você abre o seu navegador, digita o endereço do nosso site, que é cbt.ifsp.edu.br, e, na sequência, quando abrir a tela, né, a página, você vem aqui, ó, tem um item aqui, Sistemas Institucionais. Aí você tem SWAP, Webmail, Aurora, Drive, CIGEP e Moodle.cbt. Então, você vai clicar aqui em Moodle.cbt, vai abrir a tela de início do nosso Moodle, e aí vem um detalhe importante. Para você acessar a sua plataforma Moodle, o seu conteúdo, você não vai colocar login e senha aqui. Você vai fazer o login utilizando o SWAP. Então, ó, você vai clicar nesse botão verde aqui, ó, autenticar a sua conta em swap.ifsp. Então, você vai clicar aqui, swap ifsp. Aí você digita seu usuário, a sua senha e clica em acessar. Feito isso, ele já abre para você a sua tela do Moodle, né, como professor. Você vai encontrar um painel aqui à esquerda, uma tela principal ao meio e algumas informações aqui à sua direita. Então, nesse painel da esquerda, você tem a primeira opção, página inicial do site, sempre vai te levar para este local inicial. Tem calendário, arquivos privados que você pode utilizar, colocar aqui para depois utilizar. E o mais importante para nós, meus cursos, que são as disciplinas que você ministra. Nesse exemplo aqui nós temos duas. Eu vou clicar aqui na segunda disciplina. E aí vai aparecer essa tela para você. Aqui o código do SWAP da disciplina e aqui, na sequência, o nome da disciplina. Tá? No caso aqui, Sociolinguística 2. Bom, para eu começar a trabalhar no Moodle, eu preciso lembrar, isso é muito importante, de clicar aqui, ó, em ativar edição. Se eu não clicar nesse botão, não consigo fazer nada. Então, vou clicar em ativar edição. Pronto. Bom, aí o que aparece para mim quando eu clico em ativar edição? Aparece aqui avisos, em alguns pode ter tópico, não importa o que aparece aqui. O que é importante para nós é o que está aqui, ó, desse lado, tá? Então, com essa primeira opção, editar, eu consigo mudar este quadro, algumas opções referentes a este quadro, a este tópico, né? Então, eu tenho aqui dois editar, que dão opções referentes a este quadrinho aqui. Você pode adicionar uma atividade ao recurso com esta opção, tá? Adicionar atividade ao recurso, e adicionar tópicos utilizando essa outra opção aqui. Então, vamos dizer que eu queira deixar este quadro inicial aqui para avisos mesmo. Então, eu posso criar um outro tópico para iniciar o meu conteúdo. Eu vou clicar aqui, ó, adicionar tópicos. E aí eu clico número de sessões. Não vou nem me preocupar com isso, vou clicar em adicionar tópicos. Pronto, ó, aparece aqui, tópico 1. Poderia estar aqui em cima também, tá? Não tem, a ordem não altera a estrutura, né? Você pode depois reorganizar isso. Aí você fala, tá, e como é que eu mudo aqui de tópico 1 para aula 1, por exemplo? Então, tem um pequeno lápis aqui, eu clico nesse lápis e digito aqui, por exemplo, aula 1. Pronto. Então, ali está aula 1. Ah, Xerxes, mas eu quero tirar esse item aqui de avisos. Eu não gostei. Então, você clica aqui no editar, ó, tem o editar bem na direção dele, ó. Aí você vai em excluir, tá? Se você quiser excluir. Ah, mas eu quero mudar alguma coisa dessa seção de cima aqui. Então, você clica aqui no editar, nessa parte de cima, editar seção. Aí vai aparecer aqui, né, as configurações da sua seção. Então, você pode
colocar aqui personalizado e você digita aqui, por exemplo, assuntos gerais. Seria a primeira seção, né? E aí você coloca assim, vou colocar aqui exemplo, só para vocês entenderem. Aí você clica em salvar mudanças. Feito isso, eu já alterei o título ali, ó. Tá vendo? Assuntos gerais, já apareceu para mim. Então, toda vez que eu quiser alterar o título do meu tópico, eu clico em editar seção. Tá? Que, na verdade, esses tópicos que aparecem aqui, eles são chamados de seção. E aí tem aqui um aviso, se eu quiser eu posso tirar essa opção, ó, excluir. Vem aqui na direção dele, excluir. Sim. Então ficaram só os 2 tópicos. E aí, dentro desses 2 tópicos, eu posso acrescentar conteúdo. Mas antes de acrescentar conteúdo, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um tópico. Então eu venho aonde? Ó, aqui não tem para adicionar tópico, mas aqui no final sempre vai ter, ó, adicionar tópicos. Então eu vou clicar aqui em adicionar tópicos, vou adicionar, clicar no botão adicionar tópicos. Vai aparecer tópico 2. Eu clico aqui e coloco aula 2. A forma como você vai organizar isso vai depender muito da sua forma de organização mesmo, né? Então você pode organizar, por exemplo, por materiais, colocar um tópico só para materiais, o outro tópico só para atividades, o outro tópico só para indicações bibliográficas. Então a forma como você vai organizar depende muito de como você quer criar o seu curso, né? Então aqui, aí você tem assuntos gerais, então eu posso colocar aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso. Então eu clico aqui. Aí vão aparecer todas as opções que eu tenho dentro do nosso Moodle institucional. Vamos imaginar que eu queira abrir um fórum. O que é um fórum? Um local onde as pessoas podem interagir. Eu deixo uma pergunta geral e as pessoas interagem, né? Existem várias configurações, mas eu vou colocar hoje um fórum só de exemplo. Então eu vou vir aqui, ó, atividades. Vamos procurar o fórum. Aqui, ó, fórum, tá? Então eu cliquei em fórum. Aí eu vou colocar o nome do fórum. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo de fórum. Aqui pode ficar uma pergunta. Aqui posso descrever alguma coisa referente a esse tópico, a esse fórum. Então, só um exemplo. Ó, feito isso, eu já tenho condições de criar o fórum, né? Eu coloquei o nome do fórum e a descrição, né? E aí aqui embaixo eu tenho algumas opções. Um fórum geral, um fórum baseado apenas em perguntas e respostas, e aí é interessante a gente criar um de cada desses tipos para que nós possamos ver qual a funcionalidade que ele pode ter dentro da minha disciplina. Hoje eu vou colocar fórum geral. E aí eu não vou mexer em mais nada e vou clicar em salvar e voltar ao curso. Vejam que lá em assuntos gerais apareceu, ó, exemplo de fórum. Aqui pode ficar uma pergunta. Tá? Então eu criei o meu primeiro fórum. O que vai acontecer? O aluno vai clicar aqui e vai poder interagir, colocar uma resposta, colocar uma outra pergunta, né? E pode interagir com o professor, isso de forma assíncrona, né? Não é necessário estar de forma síncrona para responder. Então eu criei meu primeiro fórum de exemplo aqui. Aí você fala, Xerxes, mas eu quero colocar um texto, um conteúdo para o meu aluno. Então eu vou usar aqui o aula 1 como exemplo. Eu vou clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso, novamente.
Aí eu vou colocar simplesmente um arquivo. Eu quero deixar ali um arquivo para ele. É a primeira opção aqui, ó. Vou clicar em arquivo. Em seguida, vou digitar o nome do arquivo. Vou colocar teste1 e vou descrever. Artigo para ser lido até 30 de julho, por exemplo. Então, eu coloquei o nome do meu arquivo, a descrição, que seria hipoteticamente um artigo para ser lido até 30/7. Tem várias opções aqui na barra de ferramentas que nós vamos descobrindo ao longo do processo, né? E aqui eu tenho selecionar arquivos. Então, eu clico aqui. Abre essa telinha. Deixa eu fechar essa telinha aqui. Aí eu venho aqui, ó, enviar um arquivo, né? Tem várias opções. Eu vou clicar em enviar um arquivo. Aí eu clico em escolher um arquivo. Vou abrir a pastinha. Aí tem lá o meu exemplo aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó, exemplo.pdf. Aí eu vou salvar como no Google, né? Eu vou gravar como teste. É um teste exemplo, o nome desse arquivo. Feito isso, eu já clico em enviar esse arquivo, ó. Clicando aqui, ele já fica mostrando na minha tela. E aí, o que eu faço em seguida? Eu venho aqui, ó, salvar e voltar ao curso. Ao fazer isso, automaticamente a minha aula 1 já tem o primeiro conteúdo, que é um arquivo que eu deixei para os alunos, tá? Eu posso clicar aqui e adicionar outra atividade para esta aula, tá? Eu vou colocar neste exemplo, são várias opções aqui, né? Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, um chat, né? O que é um chat? Um chat é um bate-papo que você pode marcar para fazer com o aluno num horário determinado. Então, vamos supor, a partir da leitura daquele texto que foi colocado lá, eu vou marcar um chat, uma conversa através de bate-papo com os alunos. Então, eu clico aqui em adicionar novo chat. O nome desta sala, né, desse chat vai ser bate-papo sobre arquivo postado. É só um exemplo, tá? Descrição. Conversa sobre o texto lido nesta aula. Feito isso, o que eu posso colocar? Tem algumas opções aqui, ó. Sessões de chat, por exemplo. Data do próximo chat. Eu posso agendar. Então, vamos supor que esteja lá no dia 30 de julho. Eu coloco lá, dia 30 de julho de 2020, a partir das 8 horas da manhã. Então, eu posso colocar, agendar esse bate-papo. Quando for esse dia, eu entro e os alunos entram para conversar, tá? Então, eu posso colocar aqui, eu vou colocar como exemplo o dia de hoje. E vou colocar aqui esse horário mesmo. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Aí eu vou clicar em salvar e voltar ao curso. Pronto. Então, o meu aluno, ao entrar no meu ambiente, ele vai ver esse panorama aqui. Então, tá aqui, ó. Aula 1, teste 1. Aí tem aqui, bate-papo sobre arquivo postado. Vamos clicar em cima de bate-papo sobre... eu posso clicar em desativar edição. Se eu quiser, já terminei de inserir o meu conteúdo, eu clico em desativar edição. O aluno vai ver desta forma aqui, ó. Então, eu vou clicar agora em bate-papo sobre arquivo postado, para ver o que acontece.
Olha só, aparece assim, bate-papo sobre arquivo postado, conversa sobre o texto lido em aula. Aí vai ter assim, ó, clique para entrar no chat agora. Assim como o aluno também vai ver isso. Então você vai clicar aqui, clique para entrar no chat agora. E já vai poder, abre uma janelinha, e vai estar escrito assim, 8h21, Artaxerxes Thiago Tácito entrou no chat. E aí eu vou ter aqui o meu nome e a lista de todos os alunos que estiverem no chat. Então você tem um controle de quem está conversando com você. Você pode interagir. O que você coloca aqui vai aparecer aqui. E os alunos vão interagindo na sequência. Então você pode ir digitando, né, e conversando com o aluno de forma síncrona através do bate-papo. Então essas são as duas primeiras opções que nós vimos. Eu vou fechar aqui o chat, tá? Aí eu vou clicar aqui, ó. Eu tenho essa navegação por aqui também é possível, por essa barrinha verde, ó. Então eu estou em bate-papo sobre arquivo postado, eu posso voltar para a aula 1 ou para a disciplina, ou para a tela inicial, meus cursos, né? Então eu vou clicar na tela do curso, aqui. E ele volta para essa tela onde eu estava editando. Ah, mas eu quero colocar agora um arquivo de PowerPoint. Maravilha, vamos mais uma vez. Ativar edição. Em seguida, vou colocar o PowerPoint na minha aula 2. Então, eu clico aonde? Adicionar uma atividade ou recurso. Clico lá, arquivo. Vou colocar aqui, aula em PowerPoint. Ou explicações em PowerPoint. Teste 2. Aí eu venho aqui embaixo, nessa parte de baixo da tela, tá vendo? Clico na setinha. Vou clicar aqui, ó, enviar um arquivo, escolher arquivo. Vou na minha pastinha, onde tem os meus arquivos. Vou clicar aqui, ó, tem um PowerPoint teste. Vou clicar aqui no PowerPoint e colocar teste 2. E aí clico em enviar este arquivo. Vai aparecer aqui. Então, coloquei o nome dele aqui. Coloquei a descrição. Puxei o arquivo para cá. Salvar e voltar ao curso. Pronto, mais um arquivo colocado. Então, conforme você vai inserindo arquivos, links, páginas, objetos de aprendizagem, né, chat, fóruns, você vai criando o seu curso, né, a sua disciplina. Tá? Se eu clicar aqui em desativar edição, eu vou ter o panorama do aluno. O aluno vai ver assim, todas as aulas que forem sendo postadas. Que aí pode ser postado tudo de uma vez, pode ser postado a cada semana, de acordo com a sua organização, né? Aqui no fórum, né, eu coloquei em assuntos gerais, eu vou clicar aqui em fórum, só para ver como ele se comporta. Ó. Eu cliquei em fórum. Aí tem assim, acrescentar um novo tópico de discussão. Por quê? Porque nesse fórum ainda não há nenhum tópico de discussão. Então, eu vou clicar acrescentar um novo tópico de discussão. O assunto é reflexões sobre a primeira aula. Tá? É só um exemplo. Deixe aqui suas impressões sobre a primeira aula. E aí, coloquei o assunto, a mensagem que vai vindo nessa pergunta e enviar mensagem ao fórum. Cliquei. Automaticamente, vai aparecer aqui, ó, sua mensagem foi publicada. Você pode modificar o texto apenas nos próximos 30 minutos. Você pode clicar aqui e alterar, né, o que você escreveu. Editar, ó, aparece aqui editar. Então, aqui tem a primeira postagem, né? Aí fala assim, mas o aluno vai fazer como para responder a essa minha postagem?
ele também vai ver essas opções aqui, ó, responder, por exemplo. Então, se ele clicar em responder, ele vai dizer alguma coisa, ó, exemplo de resposta. Isso o aluno pode fazer, ou o professor, se quiser colocar algum adendo ao que ele colocou, né, no post. Então, clica lá em enviar, e aí vai criando, então, o fórum, ó. Eu coloquei um post, aí aqui teve uma resposta, e assim o aluno pode ir colocando uma resposta embaixo da outra, os vários alunos, e o professor vai interagindo através da opção responder. Tá certo? Eu vou voltar lá para assuntos gerais. E aí o fórum fica aqui somente com o título original. Tá? Bom, esse é um primeiro momento, né, com a plataforma, um pouco do que nós aprendemos na formação do professor Dari. Espero ter ajudado de alguma forma.